Bom dia, minha gente querida, graça e paz de Jesus, ótimo domingo para vocês, dia da ressurreição de Cristo, que sempre enche o nosso coração de esperança, revigora a nossa fé, porque sabemos que o nosso Salvador vive. Peço a sua gentileza de me mandar aqui um joinha, só para eu ter certeza que o áudio está chegando até vocês com clareza. E aí vamos ter um breve bate-papo aqui nessa manhã de domingo, aquecendo os nossos motores espirituais para a nossa celebração dominical do nosso Salvador Jesus. Então, me manda por gentileza aqui um joinha, um ok, para eu ter certeza que o som está chegando até você com clareza, tá bom? Enquanto isso, vou separar um texto bíblico aqui curtinho, mas muito interessante, que eu quero fazer uma introdução do que, pela graça de Cristo, se o Senhor me permitir, vou ministrar hoje pela manhã na Igreja Bíblica aqui em Mogi, às 10 e também à noite, às 18 horas, se o Senhor permitir. Em Suzano, o meu amigo, meu irmão, Vagninho, ministra também lá o mesmo tema. Mas, por favor, me manda um joia aqui para eu ter certeza que vocês estão com áudio ativo e chegando até vocês com clareza. Porque outro dia eu me lembro, eu fiquei acho que era uma transmissão com uma outra pessoa, ficamos conversando um tempo até que me dei conta que não tinha áudio e as pessoas do outro lado não estavam escutando a nossa conversa. E aí não adianta, né? Se você falar sem que as pessoas possam ouvir o que você está dizendo, não traz nenhum tipo de edificação para ninguém. Então, por favor, me manda aqui. Enquanto isso, eu vou achar aqui o texto bíblico que eu quero ler brevemente para vocês. Bom, o texto, obrigado pelos sinais aí, sinais vitais, digitais de que nós estamos nos comunicando. Obrigado. Olha, no Evangelho de Marcos, no capítulo 19, versículos 13 até o 15, nós lemos o seguinte: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nesse mês nós começamos uma série intitulada Pequenos Heróis da Fé. É bastante significativo isso, porque quando nós estudamos sobre a estrutura social dos dias de Jesus, nós sabemos algumas coisas muito interessantes. Que existia no extrato social uma escala. Então, por exemplo, os não-judeus eram considerados pessoas abaixo, estavam mais baixas nesse degrau de estrutura social. E mulheres, e pessoas doentes, e pessoas pobres. Por exemplo, Jesus elogia 3 pessoas nos evangelhos que é realmente inusitado que um rabino judeu pudesse fazer isso. Ele elogia a fé de uma mulher cananeia. Você lembra em Caná, desde a época quando o povo de Israel entrou naquela terra prometida, os cananeus eram considerados pessoas problemáticas por causa dos desvios de religião e de comportamento que eles tinham. E essa pecha continuou sobre eles, mesmo aqueles que continuaram vivendo ali, digamos, amigavelmente entre os judeus. Mas eles não eram bem vistos de forma alguma. Mas uma mulher cananeia teve tamanha fé em Jesus, tamanha confiança em Jesus, que ela pediu insistentemente que o Senhor libertasse a sua filha da possessão de um demônio. E Jesus elogiou a fé daquela mulher, fazendo comparações como nem Israel vi tamanha fé. Jesus elogiou um samaritano. Lembra do leproso, quando Jesus cura aqueles leprosos, 10, e apenas um retorna para agradecer a Jesus. E aquele que retornou era um estrangeiro, era um samaritano. Você lembra, o samaritano era aquele povo mestiço etnicamente e na sua expressão de religiosidade. Também era uma religião híbrida, misturada com alguns elementos daquela região. Mas aquele homem foi elogiado também por Jesus, embora estivesse no extrato social bem abaixo. Jesus, por exemplo, elogiou e encorajou a fé da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tivesse uma situação hemorrágica tão severa como aquela,
Era alguém que deveria viver em isolamento social, numa espécie de quarentena perpétua, porque qualquer pessoa que tocasse naquela mulher ou fosse tocado por aquela mulher se tornaria, do ponto de vista da lei cerimonial, uma pessoa impura, ou seja, uma pessoa contaminada que ainda contaminaria a outros. Mas Jesus encorajou a fé daquela mulher. Pessoas que no extrato social estavam bem abaixo. Mas de todas as pessoas da estrutura social, as que estavam mais abaixo de todas elas, eram as crianças. Especialmente as pequenas crianças. Por quê? Porque essas crianças tão pequenas não tinham absolutamente nada a oferecer. Não eram economicamente produtivas, não faziam parte de uma força de trabalho ou de tarefa, eram totalmente dependentes. E num contexto muito estranho ali dessa passagem que lemos, porque Jesus, geograficamente, ele vem da Galileia, o início do capítulo nos diz isso, ele vem da Galileia, atravessa o Rio Jordão, e provavelmente Jesus está, então, agora na região da Judéia, próximo onde João Batista o batizou, quando Jesus, então, é publicamente reconhecido como o Messias, aquele a quem João foi o precursor. E Jesus retorna agora ali naquele lugar, praticamente 3 anos depois. Mas lembre-se, é o mesmo lugar em que João Batista denunciou os pecados de Herodes. Herodes Antipas, não Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus quando era um bebezinho. Herodes Antipas. Por quê? Porque Herodes Antipas contraiu um matrimônio ilícito. Ele tomou a esposa do próprio irmão e casou-se com ela. Uma relação muito confusa na família dos Herodes, com práticas de adultério, de incesto. E como João Batista denunciou isso continuamente, acabou que o Herodes prendeu João, e depois você se lembra da armação feita pela mulher dele, conhecida como Herodias, que acabou tendo João Batista decapitado. Jesus está no mesmo lugar. E o texto nos diz, no versículo 3 desse capítulo, que os fariseus religiosos, hostis a Jesus, se aproximam para testar Jesus ou para colocar uma emboscada. Então veja só, geograficamente Jesus está numa região hostil. A audiência que Jesus tem ali por parte dos religiosos é uma audiência hostil. E qual é a pergunta que eles fazem a Jesus? É uma pergunta sobre divórcio, ou seja, sobre casamentos ilícitos. Mas eles não tinham o menor interesse em entender o que Jesus pensava a respeito disso. Eles não estavam interessados se Jesus se posicionava com o Rabino Hillel ou com o Rabi Shammai, ou qual era a posição de Jesus. Jesus já tinha dito a sua posição lá nas bem-aventuranças em Mateus, no capítulo 5 ao 7. Eles estavam interessados em criar uma armadilha para que Jesus dissesse algo a respeito de uma relação conjugal que fosse ilícita, e isso arranhasse novamente Herodias, e quem sabe, por meio desse expediente, pudessem ter Jesus preso, como foi João Batista, e talvez condenado à morte, como foi condenado João o Batista. É nesse contexto em que Jesus está indo em direção a Jerusalém. É sua última viagem, ele seria martirizado, teria sua morte vicária em Jerusalém. É nesse contexto em que Jesus está cercado de gente e cercado por doutores da lei desafiando, testando Jesus e tentando provocar essa situação, que o texto nos diz que pessoas trouxeram crianças até Jesus. Começaram a trazer crianças e pediam que Jesus impusesse as suas mãos e as abençoasse. Lá no Evangelho de Lucas, nós aprendemos que estas crianças eram tão pequenas. Lucas usa a palavra brefos, que é uma palavra que descreve infantes, bebês. O que você faria se você fosse um discípulo de Jesus naquela situação? Um ambiente que é hostil, Jesus caminhando em direção a Jerusalém para o seu martírio, e agora as pessoas trazendo essa criançada para Jesus parar e abençoar. Você encorajaria aquele momento? Os discípulos não encorajaram. Os discípulos passaram a repreender aquelas pessoas. E o texto nos diz que Jesus corrige o pensamento dos seus discípulos quando ele diz assim: deixem as crianças, não criem dificuldade ou não embaraçem essas crianças, porque dos tais é o reino dos céus.
É bastante interessante que quando lemos os outros evangelhos e vemos a resposta de Jesus, nós vemos em Marcos capítulo 10, no versículo 14, que Jesus ficou indignado com seus discípulos. Por que Jesus ficou tão indignado com seus discípulos? Porque Jesus sempre apreciou as pessoas não pela sua posição social. Para Jesus, o grande valor do reino dos céus não estava naquele debate teológico, mas na dependência das crianças. O que a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue ou o samaritano tinham em comum? Eles dependiam de Jesus e entenderam que dependiam totalmente de Jesus. E o que essas crianças tinham? Uma maior dependência ainda de Jesus. Porque se eram bebês de colo, sequer tinham a capacidade cognitiva de articular algum sistema de fé. Se eram esses bebezinhos de colo, sequer tinham a capacidade de verbalizar palavras de oração. Eles estavam ali, totalmente dependentes da misericórdia de Jesus e das bênçãos de Jesus. E como Jesus responde a isso? Mostrando a grandeza, como diz Paulo mais tarde na carta aos Efésios, que Deus é rico em misericórdia. Porque Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. Ou seja, dos tais, de pessoas totalmente incapazes de oferecer qualquer obra, qualquer palavra, qualquer ação que tenha por objetivo sensibilizar ou manipular Deus. Pessoas que entendem ou que necessitam totalmente da misericórdia de Deus. E as crianças são o maior exemplo disso, dos tais. Porque sequer podem fazer o que fez a mulher cananeia ou o que fez a mulher do fluxo de sangue. Eles estão apenas ali. Dependendo. Se Ele tiver misericórdia de nós, receberemos misericórdia. E o texto nos diz, no Evangelho de Mateus, que Jesus impôs as mãos sobre eles. E no texto de Marcos, nos diz que Jesus os abençoava. Essas crianças são um grande símbolo de como devemos receber o reino de Deus, como devemos receber o reino dos céus, como devemos receber a presença de Deus. Nós devemos desejar um estado de total dependência. Dependência da misericórdia de Deus e dependência da bênção de Deus. A misericórdia de Deus, bem, é um atributo, é uma qualidade de Deus. E ela se manifesta de algumas maneiras. Uma maneira como a misericórdia de Deus se manifesta é não levando em conta a nossa ofensa, o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz isso. Paulo se considerava o pior, o príncipe dos pecadores, seria uma tradução literal. E a Timóteo, ele diz que a ele, Deus mostrou a sua misericórdia. Como disse há pouco na carta aos Efésios, Paulo diz assim que Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos garante que, apesar dos nossos pecados, dos nossos desvios, há um lugar para você e para mim no coração de Deus, na sua bondade. Mas misericórdia é também compaixão. Deus manifesta a sua misericórdia de maneira afetuosa, mostrando a sua compaixão àqueles que precisam, como foi o caso da mulher cananeia, que clamou a Jesus, pedindo por sua misericórdia. Tem compaixão, tem misericórdia. E ele teve. Eu gosto do que disse um escritor, que Deus, na sua misericórdia, ele até tempera o vento para o cordeiro que foi tosquiado. Ou, no ditado popular, ele dá o frio conforme o cobertor. Ele nos dá a misericórdia que precisamos quando somos conscientes e dependemos da sua misericórdia. E na sequência nós vemos que Jesus abençoava as crianças. Nós somos dependentes das bênçãos de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas nós precisamos desenvolver essa consciência de dependência. Eu dependo de que o pão nosso de cada dia esteja na mesa. Eu dependo da bênção de Deus para me proteger. Eu dependo da bênção de Deus para que eu possa crescer. Eu dependo da bênção de Deus para que eu possa amadurecer. Eu sou totalmente dependente de Deus. E quando nós temos essa consciência desses dois pilares, de que somos dependentes da misericórdia e da bênção de Deus, nós desfrutamos dessa realidade tão especial da generosidade de Deus sobre as nossas vidas.
Eu gosto dessa imagem no Antigo Testamento, quando o povo está andando no deserto e durante o dia Deus enviava uma nuvem. A presença de Deus ia como uma nuvem. E eles deveriam andar sob essa nuvem que os protegia do calor causticante do deserto. E à noite, Deus enviava um pilar de fogo, porque as temperaturas do deserto elas caem abaixo de zero. Mas se eles andassem perto daquela coluna de fogo, eles estariam aquecidos. Deus é a nuvem durante os dias de calor, Deus é a coluna de fogo durante as noites de frio. E nós precisamos desejar, estarmos perto desse Deus misericordioso e abençoador. É o meu desejo para você. Eu peço as suas orações são sempre bem-vindas e se Deus permitir, hoje às 10 às 18, eu vou ministrar essa mensagem na sua inteireza, na sua totalidade. Se você estiver por perto, como costumamos dizer, sobe com a gente, venha celebrar a Jesus aqui na Serra conosco. Se você estiver em Suzano, vá na Igreja Bíblica de Suzano. Se estiver em algum outro lugar, eu acredito que vamos conseguir, com a bondade de Deus, transmitir ao vivo essas mensagens, senão amanhã mesmo já estará disponível no canal no YouTube. Suas orações são sempre bem-vindas, Deus abençoe você, e é isso que eu desejo. A misericórdia de Deus sobre a sua vida, a bondade de Deus sobre a sua vida. Obrigado pela prosa, forte abraço.